Uma das maiores rivalidades do Brasil está mais quente em 2019. Remo e Paysandu estão se enfrentando na Série C, já fizeram um clássico, vão fazer outro, né? Então, confrontos nacionais. E aqui no Última Divisão a gente já falou muito do Paysandu, já falou do time na Libertadores, do título na Copa dos Campeões. Então agora vamos falar um pouco mais de uma grande glória do Remo, um tabu incrível que o Remo tem em jogos contra o Paysandu. Vamos lá, depois da vinheta. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Agora vamos falar de Remo e Paysandu. É o seguinte, o Remo passou mais de 4 anos sem perder para o Paysandu. É um dos maiores jejuns da história, né? Levando em consideração o tamanho dos times, provavelmente é o maior jejum em um clássico, né? Um clássico que é um dos maiores do Brasil. Então, durante esses mais de 4 anos, foram 4 anos, 6 meses e 24 dias, aconteceram 33 jogos e o Remo conseguiu não perder nenhum desses jogos para o Paysandu. Começou lá em janeiro de 93, no torneio Pará-Ceará, os times terminaram empatados e aí depois o Remo começou uma sequência de vitórias e empates impressionantes que é lembrado até hoje. Uma curiosidade é que esse jejum tão longo poderia nem ter durado muito tempo, quase nada, né? No segundo jogo já aconteceu uma coisa bem curiosa, porque o Paysandu estava vencendo o jogo por 1-0 e aí o juiz marcou um pênalti meio duvidoso para o Remo e os jogadores do Paysandu ficaram tão revoltados a ponto de saírem do campo, desistiram da partida e aí o jogador Vanderlei bateu o pênalti sem goleiro, com o gol aberto e, enfim, a partida terminou empatada por 1-1 e nos primeiros anos aconteceu muito isso, aconteceram muitos empates, alguns jogos curiosos que de repente nem valiam tanto assim, mas em 96 os times viveram um auge da rivalidade, como o Remo se manteve invicto, né? Foi o auge, né? Com certeza para o Remo nesse tipo de clássico, né? O time conseguiu algumas atuações impressionantes, teve uma vitória por 4-0, por exemplo, que o atacante Ageu Sabiá, um atacante bem conhecido do futebol paraense, que já jogou inclusive na Tunaluso também, ele meteu 3 gols, o jogo foi 4-0 e realmente foi um baile do Remo contra o Paysandu. Aquilo ali aconteceu algumas vezes durante esses 4 anos e 6 meses, né? O Remo chegou a dar alguns shows contra o Paysandu, então realmente tudo isso deixou a história desse jejum muito mais empolgante para a torcida do Remo. Eu citei o Ageu Sabiá, né, que é o maior artilheiro do Remo durante esse período de jejum, mas um grande jogador, acho que o jogador mais importante desse período foi o Belterra, um zagueirão que participou de quase todos os jogos, só ficou fora de um clássico durante esse período do jejum. E tem uma história curiosa, né, que ele em entrevistas costuma citar bastante, foi quando o jejum estava quase acabando ali, ele virou técnico do Remo mesmo jogando. A diretoria tinha demitido o técnico e aí de repente promoveu ele e o Aguinaldo para serem os técnicos e jogadores do time logo no clássico contra o Paysandu, e ele mandou muito bem, porque em determinado momento da partida ali ele trocou 2 jogadores do meio campo por jogadores de ataque e aí o time partiu para a pressão, conseguiu fazer os gols da virada, o Paysandu estava na frente, e aí com essas substituições o Remo conseguiu a vitória e prolongou mais um pouquinho esse jejum contra o Paysandu. Vai correndo Edil, na velocidade, Edil pintou o terceiro do Remo, Edil, é só ter tranquilidade na frente do Graúna, bateu pro gol, entrou! Gol! É do Leão! Edil, 46 do segundo tempo, é jogo histórico no Mangueirão, vira pra valer do Leão, 3-1 é o placar!
O fim desse jejum aconteceu em 97, numa partida que teve até uma defesa de pênalti do goleiro do Paysandu, a vitória do Paysandu por 2-0. Teve muita comemoração nas ruas, para o torcedor do Paysandu com certeza foi um alívio muito grande, então foi como se fosse um título, mas o título mesmo ficou com o Remo, porque um mês depois dessa partida os times se enfrentaram na final do Campeonato Paraense e aí deu Remo. Novamente o Remo bateu o Paysandu, conseguiu a vitória por 1-0 na decisão e conquistou então o pentacampeonato. 5 títulos seguidos, né, durante esse período aí de 4 anos e 6 meses, o Remo conquistou, sendo que desses 5, 4 foram vitórias em cima do Paysandu na final e com 2 campanhas invictas. Então, realmente, era uma fase brilhante para o Remo. Esse período de jejum aí do Paysandu foi realmente um momento de muita glória para o Remo. E é claro que esse jejum é sempre lembrado pela torcida do Remo, né? Até hoje, os torcedores costumam, por exemplo, em algumas partidas, cantarem de 1 a 33, né? Para lembrar, imagina isso. Torcedor cantando de 1 a 33 para lembrar exatamente desses 33 jogos disputados durante os 4 anos. Isso foi um momento realmente de muita glória para o Remo, logo em um confronto contra o Paysandu. E vale lembrar, o Remo tem um retrospecto positivo contra o Paysandu, né? Tem mais vitórias do que derrotas em clássicos contra o Paysandu. E é óbvio que as 22 vitórias conquistadas durante esse período de 4 anos fazem muita diferença nisso. A melhor forma de acompanhar o Campeonato Brasileiro é pelo aplicativo EI+. Lá você vê jogos exclusivos do Brasileirão e também partidas do futebol europeu. Dá para assistir tudo no celular, na TV e no computador, tudo ao vivo. Clique no link na nossa descrição e veja como ter acesso a todas essas vantagens. Então ficamos por aqui, deixo o convite para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar um comentário. Tudo isso ajuda muito a Última Divisão a continuar firme e forte aqui, contando as histórias mais alternativas do futebol brasileiro. É isso, até a próxima!